Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos, pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, a forte chuva destruiu uma academia na zona sul de São Paulo. O espaço foi invadido por uma enxurrada, uma imagem impressionante que aconteceu na tarde de domingo. Vamos ver. A forte chuva que atingiu São Paulo, neste domingo, causou o desabamento do muro de uma academia localizada no bairro da Saúde, a zona sul da cidade. O incidente resultou na inundação completa do local e causou prejuízos. A água alcançou quase 2 metros de altura dentro do estabelecimento. O proprietário foi alertado por moradores vizinhos sobre o ocorrido. Ao chegar ao local, encontrou a academia tomada pela lama e equipamentos pesados arremessados pela força das águas. Ele suspeita que a falta de estrutura em uma barragem nos fundos tenha contribuído para o desastre. Outros pontos da capital paulista também sofreram com os efeitos das chuvas intensas. 3 córregos transbordaram na zona sul. Diversos alagamentos de vias na região fizeram carros boiarem e até funcionários da Enel subiram em veículos da empresa presos na água. Um muro do aeroporto de Congonhas e outro no Parque Jardim Botânico também foram afetados pela chuva. A subprefeitura do Ipiranga, Zona Sul, permaneceu em estado de alerta com o transbordamento do córrego Moinho Velho e do córrego Ipiranga. Na Avenida Ricardo Jafete alagada, vários carros flutuaram. O transbordamento do córrego Água Espraiada colocou a subprefeitura de Santo Amaro em alerta. A cidade toda permaneceu em estado de atenção para alagamento durante a tarde. É, como eu disse, uma imagem que impressiona. E o nosso repórter, o Felipe Takahashi, ele está lá nessa academia que fica na zona sul de São Paulo e vai mostrar pra gente o estrago que foi causado pelo temporal. Boa tarde, Felipe. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você de casa que nos acompanham. E realmente ontem São Paulo foi tomada por uma tempestade que deixou milhares de pessoas desabrigadas. Um monte de lugares ficou alagado também. Foi o caso como a gente viu na última reportagem aqui na academia Yellow Monkey. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar aqui um pedaço do muro. Eu dei uma olhada aqui, a gente já deu uma geral. Realmente as imagens são chocantes. Isso aqui é um pedaço do muro que foi parar muito longe. O buraco está um pouco mais distante da gente aqui. Eu vou pedir para mostrar aqui também o chão, porque se vocês repararem, tudo basicamente virou lama. Eu piso meu pé aqui, meu pé até afunda de tanta lama que a gente encontra por aqui. Vocês podem reparar que tem pedaços de tijolos, tem muita coisa, galho, árvores que vieram da rua também. Uma outra coisa é o nível da água. Se vocês repararem aqui pela parede, aonde chegou o nível da água. Realmente era água demais e precisou de uma força absurda para derrubar aquela parede. A gente observa também algumas rachaduras que fizeram. Vou pedir para o nosso cinegrafista ir mostrando e andando comigo. A gente encontra aqui pedaços também de mais entulhos, mais tijolos também. Um ventilador que foi totalmente tomado pela lama. Aquela ali é a rachadura principal, é até uma coisa mais preocupante também, porque a gente não sabe de que forma isso pode abalar a estrutura do local. Então, para isso, realmente precisou de muita água, muita força da água, né? E para abordar um pouco esse assunto também, eu vou falar com o Ricardo, que ele é o proprietário aqui da academia. Ricardo, antes de começar a falar com você, eu gostaria de primeiro perguntar como é que foi tudo isso, como você está lidando com essa situação. Uma boa tarde para você, Ricardo. Boa tarde. A grande parte, assim, boa é que os alunos, eles estão ajudando muito a limpar, tanto a ajudar a tirar as coisas de dentro. Tem vários alunos, teve gente de outros lugares ali também que vieram ajudar a gente a limpar e organizar as coisas aqui. Então a gente conseguiu dar uma boa acelerada hoje. E por sorte a academia estava fechada, foi no domingo.
domingo ontem, e se pelas imagens que a gente viu pelos vídeos, se tivessem alunos aqui, poderiam ser até arremessados contra a parede com a força da água, né? Isso, a nossa sorte foi que foi domingo, não tinha ninguém no box, mas dá pra ver no vídeo que coisa de 15 segundos, o box inteiro já tá tomado, as coisas já estão do lado de fora, onde a gente está no estacionamento, esse portão atrás de mim aqui já foi arrebentado já, em 15 segundos já estava tudo do lado de fora, então se tivesse alguém seria coisa de bem ruim. E como que você recebeu essa notícia? Já que vocês não estavam aqui, a academia estava vazia, imagino que você possa estar em casa no momento. Eu estava em casa e os vizinhos da frente, tem um prédio na frente, o pessoal começou a mandar mensagem para mim, ligar, mandar um vídeo, e aí foi que eu olhei nas câmeras de segurança e aí eu já vim direto para cá. Então isso foi cerca de 3h30, antes das 4 eu já estava aqui já. E a gente vê no vídeo que é muita água. E essa água veio só da chuva mesmo? Não, tem uma canaleta de águas fluviais atrás do imóvel. São 4 imóveis que tem essa canaleta. E aí o muro dessa canaleta aí estourou, inundando a casa do meu vizinho. Esse vizinho aqui, ele é um marceneiro, ele mora lá também, ele perdeu tudo. Eles tiveram que se abrigar no telhado para poder escapar. E aí essa água, como não tinha lugar para escoar, ela arrebentou o nosso muro e veio para cá. E como o nosso cinegrafista mostrou agora há pouco também, não foi só esse pedaço aqui que foi tomado pela água, porque a água escorreu lá para a parte de fora também. O pessoal está trabalhando ali, a gente não foi até por isso, mas realmente destruiu boa parte da academia. Uma outra coisa agora eu quero te perguntar é se já tem uma noção de qual foi o prejuízo, sem ser o sentimental, que eu imagino que foi uma academia que já é sua há quase 10 anos, né? Mas o material também, boa parte dos equipamentos foram destruídos. Se vocês têm uma noção do prejuízo. Aqui a gente tem um prejuízo, tá analisando o prejuízo, então tem que sentar, ver certinho, colocar na ponta do lápis o que foi perdido e o que não foi perdido. Mas a gente estima ali que pelo menos agora já está mais de 150 mil aí já. E agora, o que fazer também? Eu vi também que o Ricardo está organizando uma vaquinha para a reconstrução da academia. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Isso, tem rolando uma vaquinha online. Então, no nosso perfil do Instagram, Yellow Monkey CF. Só você ir lá, tem post no Instagram, post no Stories, tem vídeo, tem post no feed também. Então, a gente vai estar divulgando aí, quem puder ajudar também, seria uma boa. Então, perfeito. Então, você aí de casa que se sensibiliza e deu uma olhada como a situação realmente ficou bem destruída a academia, só entrar no Instagram. Isso, Yellow Monkey CF. Então, perfeito. Kleber, daqui a pouco eu volto, que eu vou mostrar para vocês mais um pouquinho das imagens ali de como ficou o buraco, mas daqui a pouco eu volto. Volto com você aí no estúdio agora. Tá certo, Felipe, muito obrigado. Excelente participação mostrando todo esse estrago aí. Felizmente não tivemos vítimas, mas o prejuízo material foi muito grande. E por falar em prejuízo material, um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de uma empresa na zona norte do Rio de Janeiro. Isso aconteceu na manhã desta segunda-feira. Vamos ver. O incêndio já havia se intensificado e atingia imóveis vizinhos. Parte da estrutura do galpão começou a desabar, espalhando destroços sobre construções próximas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas chegaram a recuar quando o prédio começou a desabar e as chamas se intensificaram. Cerca de 60 militares de 14 quartéis atuavam no combate às chamas. Os agentes retiraram moradores e animais de imóveis do entorno. As equipes também trabalham para evitar que o fogo se espalhe e atinja casas vizinhas. Uma intensa coluna de fumaça preta saía do local e se espalhava pela Avenida Brasil e podia ser vista de diferentes regiões na cidade. Uma faixa da via, sentido centro, precisou ser interditada ao trânsito. O Centro de Operações Rio emitiu alerta a motoristas sobre a visibilidade reduzida na região em função da fumaça. Motoristas que trafegavam por um viaduto próximo chegaram a voltar na contramão para evitar a cortina de fumaça que encobria a via. A empresa Motocris atua no comércio de motopeças do Rio e armazena produtos e componentes automotivos, incluindo materiais inflamáveis, o que pode ter contribuído para a rápida propagação das chamas e da fumaça densa que se espalhou pela região. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, não havia pessoas dentro do galpão no momento em que o incêndio começou. Até o momento, as causas das chamas ainda são desconhecidas e devem ser investigadas.
E agora é hora de a gente fazer o nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta segunda-feira. Olha só, nós vamos começar com mais uma notícia que vai impressionar muita gente. Olha só, um pai, ele foi buscar o filho em uma creche, mas olha só essa história, ele acabou levando a criança errada e só percebeu a confusão quando chegou na casa dele. Vamos ver essa história incrível com a Michele Viga. E a Prefeitura de Jaraguá do Sul, na região norte do estado, vai abrir sindicância para apurar uma situação que pode até parecer engraçada, mas no final ela é preocupante. Um pai foi a uma creche no último dia 2 de março buscar seu filho, levar para casa, depois ali do horário da aula. Ele levou, só que ele levou a criança errada. Quando ele chegou em casa, depois de quase uma hora, porque saiu da creche, trânsito e tal, até chegar em casa, que ele foi notar que não era o filho dele que ele levou embora. Aí tudo isso gerou um transtorno, até avisar a escola que não era o filho dele estava na escola, o outro pai já estava desesperado porque o filho não estava lá, tudo isso gerou, claro, uma confusão e agora a Prefeitura de Jaraguá do Sul vai abrir investigações para saber o que aconteceu, até porque a segurança das escolas e da escola que está em jogo e das crianças, claro, como que você entrega o filho de quem não é para outra pessoa. Então esse caso foi percebido, né, o erro, a criança foi devolvida, né, foram destrocadas as crianças e a Prefeitura, em nota, diz que vai apurar esse caso, abriu investigação e vai ser tudo conduzido pela Secretaria de Educação. Os detalhes vão ser, né, analisados, mas não serão informados, até porque tem que respeitar a privacidade da criança e dos pais. De acordo também com a nota, a diretora foi chamada, identificou o erro e o pai que havia levado a criança errada por engano retornou ao CI e fez a troca sem males nenhum a ninguém. Ficou todo mundo pelo menos bem de saúde, mas, né, convenhamos, você chegar lá na escola, vai pegar teu filho, na creche ainda, que geralmente são crianças até 5 anos. Você chega lá, não tá? Como não tá? E procura aqui, procura dali, não tá. Aí daqui a pouco outro pai liga, levei errado, depois de 1 hora. É para se preocupar mesmo e investigar. A gente continua acompanhando essa situação que aconteceu aqui em Santa Catarina. E olha, por falar em criança, atenção a esse outro alerta importante. Nos últimos 4 anos, foram aplicadas mais de 11 mil multas no Mato Grosso do Sul a motoristas que transportavam crianças sem a cadeirinha obrigatória. Quem vai trazer os detalhes agora é o Jonatas Xavier. O número de autuados por transporte de criança de maneira irregular, ou seja, sem a observância das normas de segurança do Código de Trânsito Brasileiro, foi de 11.623 em Mato Grosso do Sul nos últimos 4 anos, segundo os dados do Detran estadual. Em comparação a 2022, o aumento foi de quase 28% em 2025. Conforme previsto no artigo 168 da legislação de trânsito, a ação rende infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira nacional de habilitação e retenção do veículo, até que a situação seja regularizada. As cidades que mais registraram infração foram Campo Grande, seguida de Dourados e Nova Andradina. Os números alertam para a prática comum de não utilizar de maneira correta os equipamentos para proteção e segurança dos menores. Em 2026, já foram realizadas 459 autuações pelo transporte incorreto, considerando apenas os meses de janeiro e fevereiro. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro e a resolução do CONTRAN, as crianças com 10 anos ou menos que não tenham atingido 1,45 m de altura devem ser transportadas no banco traseiro do veículo, com o devido dispositivo de retenção à sua idade. As regras são: crianças de até 1 ano ou até 13 quilos no bebê conforto ou conversível obrigatório. Crianças de 1 a 4 anos ou entre 9 e 18 quilos, cadeirinha obrigatória. Crianças de 4 a 7 anos e meio ou até 1,45 m de altura e peso entre 15 e 36 quilos, assento de elevação obrigatório. Crianças a partir de 7 anos e meio até 10 anos ou acima de 1,45 m de altura, cinto de segurança obrigatório. Todos os dispositivos devem estar devidamente fixados
eletrônicos no veículo, utilizando cintos de segurança ou outro equipamento homologado pelo fabricante. Segundo estudos de segurança viária, o uso correto de equipamentos pode reduzir em até 60% o risco de mortes e lesões graves em caso de acidentes. Vale lembrar que os números registrados aqui no estado não completam as informações por conduzir motocicletas, motonetas ou ciclomotores com crianças menores de 7 ou 10 anos ou sem condições de cuidar da própria segurança. Essas também são consideradas infrações gravíssimas, que somadas totalizaram 855 autuações desde 2022. E olha só, o empresário do Rio Grande do Sul está faturando R$1 milhão. Ele inventou a invenção dele tem ajudado muito o churrasqueiro. Olha só, é um pacote de carvão que acende sozinho. Vamos ver com o Guilherme Souza. Acender o carvão da churrasqueira pode parecer uma tarefa simples, mas na hora de fazer o fogo pegar, muita gente passa trabalho. E foi observando essa dificuldade do dia a dia que o empreendedor gaúcho decidiu transformar o problema em oportunidade. Em Pareci Novo, no Vale do Caí, ele desenvolveu um saco de carvão que acende sozinho, com um sistema interno que facilita a circulação de ar e torna o processo mais rápido e até mais seguro. O empreendedor conta que a ideia surgiu da experiência dele como churrasqueiro e também como bombeiro voluntário. Uma combinação que ajudou a criar um produto pensado para reduzir riscos e facilitar o acendimento da churrasqueira. Depois de quase 2 anos de testes e mais de 200 protótipos, o produto foi patenteado e hoje já é vendido em diferentes estados do país. O resultado, uma solução simples que virou um negócio em expansão e que já fatura cerca de R$1 milhão por ano. E os condomínios do Rio de Janeiro estão criando regras mais rigorosas para os imóveis, aqueles aluguéis de temporada. Vamos ver com o Anderson Nascimento. Acontecimentos recentes que viraram notícia reacenderam um debate que já vinha sendo travado nos bastidores de condomínios da Zona Sul do Rio de Janeiro. Locação por plataformas digitais e a convivência em prédios estritamente residenciais. Síndicos e moradores afirmam que a sensação de vulnerabilidade tem aumentado. A percepção é de que o fluxo constante de pessoas desconhecidas, sem vínculo com a rotina do prédio, dificulta o controle e amplia riscos, não apenas para hóspedes, mas também para quem vive no local. Condomínios têm feito assembleias para implementar regras mais rígidas. Em alguns locais foi proibido a entrada de qualquer pessoa que não esteja cadastrada como hóspede. Também foi vetado o recebimento de visitas. O descumprimento dessas regras implicará em multa para o proprietário do imóvel. Também tem entrado em pauta a utilização de unidades para encontros, eventos e festas. Ainda há mais regulamentos sendo criados para reduzir a circulação de estranhos nas áreas comuns. Os crimes que têm acontecido na região envolvendo apartamentos ocupados por locadores fez a pressão por mudança se intensificar. Moradores têm pedido por mais fiscalização, controle de acesso e dever de cuidado. E vamos voltar a falar da academia que foi invadida por água do temporal aqui em São Paulo. O nosso repórter, o Felipe Takahashi, ele está lá e vai trazer mais informações sobre o estrago, o prejuízo que foi causado aí, né, Felipe? Tudo bem, Kleber? Eu fiquei de mostrar para vocês o buraco, por onde a água entrou, onde ela derrubou a parede, na verdade. E ele está bem ali, eu não vou nem me aproximar muito dele, porque eu estava conversando com o Ricardo aqui, a prefeitura ainda ficou de visitar, porque realmente existe um risco de desabamento. Se vocês derem uma boa olhada, por debaixo desse buraco, pelo outro lado, fica os vizinhos, onde o Ricardo falou que eles perderam tudo, a casa foi tomada, e a gente consegue dar uma olhada pelos escombros aqui, que existem realmente muitos tijolos espalhados pelo outro lado também, galhos espalhados por todo lado. Para vocês terem uma ideia da força da água, eu quero mostrar para vocês onde foi parar os tijolos, a parede que estava segurando só com a força da água, conseguiu jogar os tijolos para esse outro lado. Realmente é uma coisa chocante, esse nível de água, de chuva que tem atingido São Paulo é uma coisa preocupantíssima. Inclusive, ao que parece, os temporais vão continuar. E a Maria Clara Sasaki,
que é a porta-voz da Tempo OK, explica um pouco melhor pra gente essa história. Temos uma frente fria entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, a circulação de ventos úmidos do mar em direção à costa do estado de São Paulo e também um fluxo de umidade atravessando o Brasil, passando pelo centro-oeste até a região sudeste. Alerta para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e metade sul de Minas Gerais. A chuva pode acontecer a qualquer momento, especialmente entre segunda e terça, com volumes que podem ser elevados e provocar novos transtornos, com potencial para alagamento, deslizamentos, tanto na região da faixa leste, do estado de São Paulo, pegando Vale do Ribeira, Baixada Santista, como região da Grande São Paulo, capital paulista e Grande São Paulo. São áreas que podem ter volumes bastante elevados de chuva ao longo aí desta semana, especialmente agora neste início, na segunda e terça-feira. Além disso, devido à nebulosidade, à chuva recorrente, a temperatura não deve subir muito nos próximos dias, ficando em torno de 25, 26 graus no máximo no período das tardes do início desta semana. Pois é, então o que resta para nós é ficar de olho nos alertas da Defesa Civil e torcer para que nenhum tipo de situação como essa aconteça novamente. Volto com você aí no estúdio, Kleber. Tá certo, Felipe, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Olha só, vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, seja bem-vindo, Bruno. Bruno, vamos começar falando já de uma novidade, eu digo até uma surpresa agora aqui, que surgiu no noticiário do futebol brasileiro. Conta pra gente. Pois é, Kleber, o Neymar foi anunciado na pré-lista de Carlo Ancelotti. Ele que ainda pode ser anunciado também aí nos próximos jogos, não deve atuar amanhã contra o Mirassol, porém Carlo Ancelotti vai ficar de olho, podemos ter Neymar na próxima convocação. A seleção brasileira vai fazer 2 amistosos no mês de março. No dia 26, encara a França e no dia 31, a seleção da Croácia. Uma novidade que pode pintar nas partidas é a presença de Neymar. O camisa 10 do Santos está na pré-lista de Carlo Ancelotti e seguirá sendo acompanhado de perto pelo italiano e sua comissão técnica. Mesmo com seu nome na pré-lista, não garante sua presença na convocação oficial que irá acontecer no dia 16. Neymar já esteve em outras pré-listas, mas por enquanto ainda não atuou com a amarelinha sob o comando de Ancelotti. Desde outubro de 2023 que Neymar não faz uma partida oficial pela seleção, quando sofreu uma grave lesão no joelho. Nesta terça-feira, Carlo Ancelotti e sua comissão técnica irão acompanhar a partida entre Santos e Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, Neymar não deve atuar. O camisa 10 não se sentiu 100% e por isso não foi relacionado para a partida. A ausência do jogador, entretanto, não afeta os planos da CBF, que manteve a viagem para o interior paulista. Outros nomes que também estão na pré-listas e devem ser observados pelo treinador são Endrick, do Lyon da França, Igor Thiago, do Brentford e Ryan, do Bournemouth, ambos da Inglaterra. Olha, e essa não foi a única surpresa do dia. Tivemos outra grande surpresa, não é, Bruno? Pois é, Kleber. Agora há pouco, o São Paulo anunciou a demissão do argentino Hernan Crespo. Ainda não se sabe ao certo o motivo da demissão, mas algumas fontes dizem que foi divergências internas sobre o planejamento da temporada, mas por enquanto nada confirmado. Alguns rumores dizem que o tricolor já sondou o Felipe Luiz, que foi demitido recentemente do Flamengo. Porém, a contratação é vista como complicada pelo fator financeiro. É uma notícia que pega todos de surpresa, até mesmo pela sequência que o São Paulo vinha de vitórias. Mas todas as informações sobre este caso ou até mesmo a contratação de outro técnico a gente traz no decorrer dos próximos dias, Kleber. Correto, vamos ficar de olho então. Vamos falar agora de campeonato estadual, já que ontem, os principais campeonatos chegaram ao fim e passa pra gente, atualiza os campeões de 2026, Bruno. Com certeza, Kleber. Como você falou, os campeonatos estaduais chegaram ao fim com bastante clássicos e também polêmicas. Vamos conferir como ficou a tabela de campeões dos estaduais de 2026.
A final do Campeonato Mineiro foi marcada por uma confusão generalizada no fim da partida. Tudo começou após um choque de Christian no goleiro Everson na grande área. O goleiro do Galo não gostou e revidou, empurrando o adversário e sentando com os 2 joelhos em cima dele. Os jogadores do Cruzeiro viram a cena e partiram para cima de Everson. Em seguida, os jogadores começam a trocar socos e chutes dentro de campo. A súmula do clássico confirmou 23 expulsões após a confusão registrada ao fim do jogo. O árbitro Matheus Candansan requisitou a proteção da Polícia Militar em meio à confusão e seguranças das equipes e policiais militares foram acionados para tentar separar a briga. Após os ânimos serem acalmados, a partida foi encerrada sem o árbitro expulsar nenhum atleta em campo. Olha, Bruno, de todas as decisões que a gente teve ontem, essa realmente foi a mais lamentável, porque rivalidade é uma coisa, agora ódio, agressão é outra, né, Bruno? Com certeza, Kleber. Isso não faz parte do futebol que a gente tanto conhece, que faz parte do espetáculo, porém, tirando essa final, as outras tiveram finais felizes, as equipes saíram campeões. Vamos conferir aí na matéria. Os principais campeonatos estaduais do Brasil chegaram ao fim. A temporada de estaduais de 2026 começou na segunda semana de janeiro e teve o calendário antecipado por causa da Copa do Mundo, que acontece a partir de junho nos Estados Unidos, México e Canadá. Vamos ver quem foram os campeões e quantos títulos cada um tem agora. Pelo Paulistão, o Palmeiras venceu o Novo Horizontino e conquistou a sua 27ª taça. No Carioca, o Flamengo bateu o Fluminense nos pênaltis e agora tem 40 títulos. No Gauchão, o Grêmio apenas administrou o placar e garantiu sua 44ª taça. No Campeonato Cearense também teve clássico e o Fortaleza ficou com o título. O Leão de Pici agora tem 47 estaduais. No Clássico Bavi, o Bahia venceu e ficou com o título. A equipe tem agora 52 conquistas. E pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro superou o Atlético Mineiro e conquistou seu 39º campeonato. Ao fim da partida, as equipes trocaram socos e chutes em uma confusão generalizada. O Kleber fica aqui, eu fico por aqui. Uma excelente tarde a você, também a todos que nos assistem. Às 18h30 eu volto com mais informações. Até mais. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações e até mais. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Uma ótima tarde e até mais. Tchau.